Olá, sou Wilson Pedroso, do podcast Política Real. Você está no quadro Ponto de Vista. Hoje eu entrevisto o ex-presidente e sempre presidente Michel Temer. Presidente, vamos falar sobre eleições municipais. Direto e reto. Ricardo Nunes é o seu candidato a prefeito? É, e deve ser o candidato da maior parte dos eleitores da capital de São Paulo. E eu, se me permite, eu digo por quê. Eu acho que o Ricardo tem condições excepcionais, evidentemente, porque ele foge ao padrão do político, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Político que quer aparecer demais, meio carro alegórico. Ele é trabalhador, né? Trabalhador. E sobre mais, muito correto. Você veja, há um fato no Ricardo que as pessoas não se apercebem, mas eu me apercebi, que é o seguinte, ele é tão discreto que, sendo vice do nosso querido Bruno Covas, que nos deixou tão prematuramente, né? Ele guardou quase, Wilsinho, uma espécie de um luto administrativo durante mais de 10 meses, não é verdade? Ele foi super correto. Eu posso falar, sou amigo, era amigo pessoal do Bruno, o senhor sabe, fui coordenador da campanha do Bruno Covas. Eu sei. Ele foi correto em todas as ações e movimentos dele em respeito ao Bruno, em respeito ao time do Bruno, ele foi muito correto. Acho que nem saiu da sala dele durante um bom período. Né? Não mexeu nos móveis. Então ele tem essa capacidade extraordinária de humana, né? Humana. E é natural. Você sabe que eu vejo. Vou dar um exemplo. Eu coordeno uma espécie de um grupo, um conselho lá na Fiesp, e um dia convidei. São 80, 90 membros da melhor qualificação pessoal, profissional, né? Gente muito preparada. E eu convidei o Ricardo Nunes para fazer uma exposição sobre os problemas de São Paulo. Você sabe o que ele falou? Ele fala com muita naturalidade, uma coisa muito verdadeira. Você sabe que ao final, 5 ou 6, 7 lá, disseram, olha, nós nunca tínhamos ouvido o senhor e eu não tinha candidato. O senhor é meu candidato, vou fazer campanha para o senhor. Ele tem os números claros na cabeça. Você vê que ele tem, né? A prefeitura, né? Você conversa com ele dá números. Eu tenho a oportunidade de vir a cada 15 dias ir almoçar com ele, ou tomar um café. Sim. Eu saio impressionado. Saio impressionado. Mas e a polarização? Nós vamos ter uma polarização que teve na eleição passada? Eu acho que, veja bem, às vezes é quase inevitável, politicamente. Mas o ideal dos ideais, e aqui vamos fazer uma pregaçãozinha pelo seu podcast, né? O ideal dos ideais é que o eleitor de São Paulo pense na sua cidade, que não entre na polarização, digamos, governo federal, governo estadual, governo municipal. Seja o problema os candidatos, quem diz que vai fazer ou quem diz que já fez, vamos levar em conta estes fatos. Né? Isso é o ideal para o eleitorado de São Paulo decidir. Não é em função de uma polarização de ideias, mas digamos assim, é uma polarização de programas. Não é? Daquilo que o sujeito vai fazer ou daquilo que o sujeito fez. O senhor tem participado, ou o PMDB tem feito um trabalho de uma grande coalizão de partidos, de centro-direita até centro-esquerda, porque eu coloco Solidariedade, sei lá, o Partido Verde. Existe um sentimento que tem que existir uma grande coalizão, porque, querendo ou não, eu já disputei com o Boulos a eleição passada do Bruno, era contra o Boulos. Aparentemente, ele veio um pouco mais forte, mas vou fazer minha avaliação. Eu tenho um recall. O Ricardo tem um trabalho ainda a ser feito de ser conhecido como prefeito, né? Porque era vice, por mais que esteja muito tempo, as pessoas às vezes não estão ligadas. Se fizer pesquisa, deve aparecer o nome achando que o presidente Temer é o prefeito, que o João Dória é o prefeito. Tem essa confusão. Tem um trabalho de coalizão para enfrentar a esquerda? Eu acho que é importante. Importante você ter aliança de vários partidos que se convençam de que o melhor candidato é o Ricardo Nunes. Agora, eu faço aqui um comentário. Você sabe que eu tenho hoje digamos assim, não digo desprezo, mas eu não levo em conta esses conceitos de esquerda, direita, centro. Pelo seguinte, viu, assim, o que o povo quer é resultado. A questão de ser de esquerda, direita, etc., é uma coisa eleitoreira. Se o sujeito se diz de direita e faz um bom governo, aplausos. Se o sujeito se diz de esquerda e faz um governo em que vai dinheiro do bolso do trabalhador, do povo em geral, aplausos a ele. De modo que esses conceitos de esquerda, direita, centro, são conceitos eleitoreiros. Até eu dou um exemplo muito singelo, sabe? Repetitivo até. Você vai perguntar para o sujeito que está passando fome se ele é esquerda, direita, centro,
quero um pão. Vá perguntar para o sujeito que está atrás de um emprego, se ele é esquerda, eu quero um emprego. Vá perguntar ao empresário se é esquerda, direita, eu quero financiamento. Você entendeu? Entendi. Esses conceitos todos são conceitos eleitoreiros. São conceitos mais para os políticos do que para a população. Pronto. A população quer resultado. Aliás, tem um livrinho, tomo a liberdade de recomendar, do Norberto Bobbio, chamado Esquerda, Direita, Direita, Esquerda, onde ele mostra, um cientista que é, como muitas vezes a chamada esquerda usa teses da direita e a chamada direita usa teses da esquerda. Acho que esses conceitos, depois que caiu o muro de Berlim, não tem sentido. A eleição da prefeitura tem uma... O senhor que já participou de diversas eleições, a eleição da prefeitura tem uma dinâmica diferente. O senhor acha que justamente esses exemplos que o senhor deu, vai perguntar para o fulano que quer emprego, o que ele quer, se ele diz que ele direito, não é emprego. O senhor acha que a decisão é diferente do que uma decisão para governador e para presidente, as eleições de prefeitura? Bom, ela é fundamentalmente, né, uma coisa curiosa, ela é distrital, não é? Interessante, porque ela é uma eleição no distrito. Isso. O distrito é a capital. Como as eleições municipais são distritais, é no município, não é? Ela até mostra bem a vantagem, digamos assim, de uma eleição distrital, né? Porque o povo está preocupado com o seu pedaço, e o seu pedaço é o município onde ele vive, não é? Então, eu acho que é um pouco diferente da eleição estadual e da eleição nacional, porque você vê, numa eleição nacional, você tem que ter pregações de natureza internacional. Às vezes você quer saber como é que você vai se comportar com os demais países, até porque no comportamento com os demais países hoje não é só institucional, ele é fundamentalmente comercial. Comercial. Não é? Lógico. Você veja, Brasil, maior parceiro comercial, China, segundo parceiro, Estados Unidos. Você percebe? É uma relação comercial. Então tem um pouco de diferença. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Claro. Agora, eleição municipal, não. O sujeito quer saber, o Ricardo Nunes trouxe aqui uma creche, né? O fulano vai trazer uma escola, fulano vai asfaltar minha rua, uma coisa assim. É muito localizada. Né? É que aqui é uma metrópole, né? Mas se pegar a cidade menor, o cara sabe onde é a casa do prefeito. Vai lá, não é que fez aqui uma creche, toca na casa do prefeito e fala assim, prefeito, precisa no bairro tal, precisa de uma creche. Ela é uma eleição mais próxima, né? Aquela eleição que se aperta a mão, que a pessoa já conhece. E como que o Ricardo faz para romper essa barreira de ser reconhecido cada vez mais como o prefeito da cidade de São Paulo? Acho que ele tem feito isso. Você sabe que eu a todo momento acompanho. Ele tem ido muito à periferia. E obras na periferia, ele passa o dia lá com um entusiasmo extraordinário, porque o eleitor também percebe se o sujeito está fazendo aquilo artificialmente ou não. Ele não faz com nenhum artificialismo. Ele faz verdadeiramente, né? Aquilo porque ele conta sempre da origem dele, uma origem humilde, muito trabalho, né? Então ele vive aquelas situações. E eu acho que o eleitorado percebe isso. E para encerrar, o Lula vai ser um bom padrinho político nas eleições municipais? É claro que sempre tem uma influência, né? Não há dúvida. A gente não pode negar isso. Seja ele, seja Bolsonaro, seja... Enfim, de vez em quando, as figuras, elas influenciam. Mas não sei se influenciam ao ponto de dizer, bom, mas isso é decisivo. Isso é decisivo, vai eleger. Nem sempre acontece isso. Né? Não, já tivemos exemplos que não aconteceu. O Fernando Haddad perdeu a eleição, Marta Suplicy perdeu a eleição, né? Claro. Então, não se reelegeram, né? Não se reelegeram. Presidente, obrigado mais uma vez pela sua análise das eleições municipais. Você que nos assiste, nos acompanhe nas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal. Esse foi o Ponto de Vista com o ex-presidente, sempre presidente, Michel Temer. Forte abraço.